Seja muito bem-vindo à terceira aula da Semana da Língua Russa. Já vou começar essa aula com uma frase muito importante. Se você todos os dias estiver se preparando, tudo vai dar certo quando você se deparar com uma situação difícil. O fato é que várias oportunidades para as mais diversas coisas passam na nossa frente todos os dias, mas nós não conseguimos enxergá-las porque não estamos preparados. Quando a gente se prepara para algo, a gente começa a ver oportunidades que ninguém mais vê. Várias portas começam a se abrir de repente e as coisas começam a dar certo. Para quem olha de fora e não está contextualizado, acha que foi a famosa sorte, mas na verdade, você se preparou muito para abraçar momentos como esse. Isso só mostra que o primeiro passo para ser sortudo é aproveitar as oportunidades para se qualificar melhor, pois assim você estará sempre preparado para abraçar o momento de sorte. Ou seja, com isso a gente conclui que a sorte só aparece para quem está preparado. Nessa série de vídeos eu te contei a minha história e você viu que eu não sou nenhum diferenciado ou privilegiado com o dom de aprender línguas. A única diferença é que eu me preparei de maneira certa e com disciplina durante muito tempo. Seguindo o passo a passo que eu estou te apresentando aqui nessa série, eu garanto que você é 100% capaz de aprender russo. A essa altura do campeonato você já sabe que entender coisas em russo, falar, conhecer a Rússia e aproveitar o país na sua mais pura essência depende somente da sua decisão de iniciar os estudos corretamente. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula da Semana da Língua Russa, eu recomendo fortemente que você volte atrás e assista antes de prosseguir com esse terceiro vídeo que você está vendo agora. Falo isso porque os vídeos dessa série só fazem sentido se você assisti-los na ordem correta, de forma que você só vai aproveitar ao máximo o terceiro vídeo se já tiver assistido o segundo, e só vai aproveitar o segundo se já tiver assistido o primeiro. Nas aulas anteriores eu falei sobre o jeito errado de aprender russo e também sobre as 4 etapas da fluência, e hoje a gente vai colocar todas essas peças juntas. A gente vai colocar tudo isso para trabalhar de forma prática. Mas antes eu queria te avisar que estou prestes a abrir uma nova turma do meu curso que se chama Curso de Russo Fluência Incondicional. Nas aulas de russo do curso a gente aplica todo o método na prática, começando desde o absoluto zero até um nível avançado de russo. O fato é que você pode aplicar o meu método estudando por conta própria e ainda assim será muito mais eficiente do que se você estudasse de forma intuitiva, do jeito que você acha que tem que estudar e não do jeito que você tem que estudar na realidade. Mas você também pode aplicar esse método tendo em mãos todos os materiais, recursos, explicações, aulas e o mais importante, suporte e toda a ajuda necessária para tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, avisos dados, agora vamos partir para a aula de hoje. Agora vamos estudar juntos aqui o alfabeto da língua russa, para quem ainda não sabe, e também vamos estudar um texto com áudio completo. Essa aula vai ser dividida em 2 partes, porque nós temos 2 tipos de pessoas. Temos aqui a pessoa que ainda não sabe nada, está começando do absoluto zero, então precisa aprender o alfabeto, mas também temos as pessoas que já sabem o alfabeto e estão aqui para melhorar o russo. Então, nessa primeira parte, vamos estudar o alfabeto, na segunda parte, vamos estudar um pequeno diálogo em russo, um texto com áudio, para vocês melhorarem o russo de vocês, aumentarem o vocabulário, entender um pouquinho da gramática e também melhorar a escuta, ok? Então vamos lá, o alfabeto russo possui 33 letras, tá? Temos aqui as vogais, temos aqui também as consoantes e temos 2 sinais. Esses 2 sinais aqui não são letras, tá? São sinais que eles podem mudar o som das letras. Então, eles não têm um som específico e vocês vão ver o funcionamento desses 2 sinaizinhos aqui, ok? Você não precisa anotar as vogais, as consoantes, você não precisa decorar quais são as vogais e quais são as consoantes. Eu coloquei aqui só por motivos de curiosidade, né? Porque vai ver, tem alguém aí que queira saber, mas quais são as vogais e quais são as consoantes? Mas não faz sentido nenhum você aprender as vogais e as consoantes, né? Anotar aqui separadinho, porque isso não vai servir para nada no futuro. O que importa mesmo é você saber o som de cada uma dessas letras e, mais importante, saber o som dessas letras quando elas estão em uma palavra ali específica, tá? Porque o som das letras pode mudar de acordo com a palavra em que aquela letra está inserida. E isso nós vamos ver aqui agora na prática, ok? Vamos começar aqui, pessoal. Lembrando que nessa aula você não vai dominar o alfabeto 100%, você vai ler qualquer palavra de forma fluente. Não, o alfabeto a gente aprende aos pouquinhos, tá? Você não vai aprender o alfabeto em uma aula, ou então em um dia. Você vai ter uma noção de como funciona o som de cada letra. Mas aí, essa fluência, né, essa fluidez na hora de ler palavras em russo, ela vem com a prática em si, e isso é uma coisa que você vai desenvolver ao longo da semana, tá? Então, esse PDF aqui eu vou mandar para vocês, para você praticar. Aqui vai ser só uma introdução ao alfabeto. Vamos começar. 33 letras, a primeira delas é a letra A, que é exatamente igual ao português, tá? Aqui eu coloquei a letra na sua forma maiúscula e aqui na forma minúscula, tá? E aqui eu coloquei um equivalente em português.
para a gente conseguir dar uma comparada assim, ok? Então a letra A de avião. E aqui um exemplo em russo, avtobus, tá? Avtobus. E aqui é a leitura. Aqui eu coloquei a leitura para vocês conseguirem ler aqui junto comigo, ok? Então A de avião ou então de avtobus em russo. E caso alguém esteja aí se perguntando, avtobus significa ônibus, ok? Não precisa se preocupar muito com o significado desses exemplos aqui em russo que eu estou dando. O que eu quero aqui é que você preste atenção à pronúncia de cada uma dessas letras, tá? A gente vai aprender vocabulário depois, ok? Então agora temos aqui a segunda letra, que é a letra B. Letra B, equivalente em português, seria o B de bola, tá? Então letra B. Isso aqui, ó, é o B minúsculo. Parece um 6, né, em português, mas isso aqui não é o número 6, tá? Isso aqui é a letra B no seu formato minúsculo. Então, B de brat, ok? Brat. B de brat, ou então B de bola aqui em português. Brat significa irmão. E agora temos a letra V, ok? Essa letra V, o equivalente dela em português, seria o nosso V de vaca, né? Aqui parece um B, certo? Então, em russo acontece muito isso. As letras não são iguais ao português, elas não têm o mesmo som das letras em português, né? Algumas têm, mas outras não. Isso aí você tem que tomar cuidado, é uma coisa que você vai sofrer bastante no início, né? Porque assim, você vai falar, não, mas isso aqui é letra B em português. Por que tem som de V? Por que o B tem som de V? Isso aí é uma coisa que vai te aterrorizar por um tempinho, mas logo logo isso aí passa, tá? Nos primeiros dias aí, primeiro 1, 2 dias, isso pode te deixar um pouco assim confuso, mas rapidinho você vai se acostumar, ok? Então, isso aqui é a letra V, não é a letra B, é a letra V. Por exemplo aqui, vodka, ok? Vodka que significa vodka, vodka. E agora temos uma letra bem estranha que vocês ainda não viram, porque não temos ela em português, é a letra G, ok? Letra G, por exemplo, de gato, G de gato. Isso aqui, esse sinal aqui é o G, ok? Por exemplo, gás, gás. Gás em russo significa gás também, a mesma coisa em português, ok? Então, gás, isso aqui é a letra G. A nossa quinta letra é a letra D, ok? Letra D. Essa letra aqui estranha, alienígena, isso aqui tem som de D, ok? É sempre observando o som das letras e não o equivalente em português ou então alguma coisa do tipo assim. O equivalente eu coloco aqui como ajuda, tá? Mas você tem que observar mesmo é o som da letra. Como é que a gente pronuncia essa letra? E depois a gente vai juntar essas letras em uma palavra, ok? Na verdade, a gente já está até juntando aqui, ó. Aqui nesses exemplos aqui em russo, a gente está juntando, ok? Então, esse sinal estranho aqui, alienígena, tem som de D, ok? De deserto, por exemplo. E aqui tem um exemplo em russo, dá. Dá. Dá significa sim em russo, ok? Significa sim. Temos agora aqui a nossa sexta letra, que é a letra Y, ok? Em português, a gente chama isso aqui de E, ou então de E, mas em russo, essa letra aqui tem som de Y. Por exemplo, Iemanjá, ok? Iemanjá. Esse primeiro Y aqui, ó, é exatamente esse o som da letra, ok? Y de Iemanjá. Deixa eu colocar aqui uma cor. Por exemplo, aqui a palavra em russo, Yeda, ok? Yeda. Yeda significa comida. Agora temos a letra Yo, ok? Se você prestar atenção, você vai ver que são parecidas, ó. A diferença é que a letra Yo, ela tem dois pontinhos assim em cima, ok? Então, isso aqui é a letra Ye, essa aqui é a letra Yo. Yo, por exemplo, de iogurte, sabe? Iogurte. Essas duas letras aqui, ó, Yo, são o som dessa letra aqui, ok? Yo de iogurte, ou então de Yosh em russo. Yosh. Yosh significa porco-espinho, beleza? Então, são somente duas letrinhas. Yosh, que significa porco-espinho. Ok? Como eu falei, não precisa se preocupar com a tradução, tá? Tô colocando aqui só como curiosidade mesmo para vocês. Agora temos aqui, pessoal, uma letra bem estranha, que é a letra G, ok? Letra G de jornal, por exemplo. G é como se fosse o nosso J, ok? O equivalente em português é o nosso J. Então, G de girafa. Girafa, ok? Girafa. Girafa significa girafa. Mesma coisa em português, ok? Então, esse negócio estranho aqui, alienígena, é G de girafa. Temos também aqui o 3, número 3 ao contrário, que na verdade tem som de Z, então esse aqui é o Z russo, ok? O Z de zebra, por exemplo, Z russo, equivalente em português, zebra, e em russo, um exemplo, né? Zima. Zima significa inverno, ok? Então isso aqui, ó, não é o 3 ao contrário, isso aqui é a letra Z,
beleza? Isso aqui, como eu falei para vocês, vocês vão ter um pouquinho de trabalho para poder memorizar isso aqui no início, mas logo logo vai passar. O alfabeto não é tão difícil assim. Quando a gente for aprender aqui vocabulário, vocês vão aplicar tudo isso aqui na prática e aí vocês vão ver que não é tão difícil assim. A coisa simplesmente acontece e você se acostuma, ok? Então, o 3 ao contrário tem som de Z. Agora temos aqui a nossa 10ª letra, é a letra I. I é como se fosse um I prolongado, ok? São 2 Is aqui, como por exemplo na palavra país, sabe? Pais são os nossos pais, por exemplo, mãe e pai. Agora, país é, por exemplo, Brasil, Rússia, China, isso aí é um país, ok? Então, essa letra aqui, ó, I, é como se fosse 2 Is juntos, né? É um I prolongado. Agora temos a letra I краткая. Então, aqui vai surgir uma dúvida, né? Então, temos aqui 2 letras parecidas. Essa aqui é a letra I, simplesmente I. E essa aqui é o I краткая. O nome da letra é I краткая, ok? Aqui eu escrevi em russo para vocês verem, ó. I краткая. Esse краткая aqui significa curto, ok? Curto. I краткая é o I curto. Eu coloquei aqui rapidinho a diferença entre essas 2 letras, né? Temos aqui a letra I e temos o I краткая. A letra I possui som de I, como se fosse um I prolongado, né? Como eu falei para vocês. E agora, a letra I краткая é o I curto, é o I bem breve, é somente I, ok? É o I normal aí que a gente já conhece. Temos aqui um exercício de fonética para vocês entenderem melhor. Vamos comparar. Aí, ai, ok? Então, aí, ai. Esse último I aqui, a gente prolonga ele, a gente fala aí, aí. Já o I краткая, que é o I curto, a gente fala ai, ok? Então, olha só a diferença. Aí, ai. Oi, oi. Mai, moi. Твои, твой, ok? Vocês viram que aqui eu estou pronunciando essa letra O com som de A, né? Isso acontece e é normal. A letra O em russo, na maioria das vezes, vai ter som de A. E depois a gente vai ver isso aqui, ok? Então, por exemplo, ó, é a diferença entre país e pais. Quando a gente fala país, esse I aqui, ele é prolongado, ele é país, ok? País. Agora, quando a gente fala pais, o I, ele é bem curto. Então, essa é a diferença, ok? Então, a letra I, ela é prolongada, já a letra I краткая, ela é curta, ok? É o I curto. Краткая significa curto, beleza? Não se preocupe caso isso aqui esteja sendo muito difícil no começo. Vai ser difícil mesmo. No começo, tudo é difícil, ok? No começo, tudo é difícil. Então, não se preocupe, não precisa dominar, não precisa decorar o que eu falei. É só você saber que existe essa diferença, tá? Ao longo do tempo, as minhas explicações vão se repetindo. Eu vou explicar a mesma coisa para você várias vezes até você conseguir pegar o que eu estou dizendo, ok? Em russo, nós temos uma frase que diz assim: Урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. A lição vai se repetir até que você aprenda. Até que você aprenda a lição, ela vai se repetir. Então, eu vou repetir para você várias e várias vezes a mesma coisa até você conseguir aprender essa coisa, beleza? Não se preocupe com isso aí. Agora aqui, vamos partir para a nossa próxima letra, é a letra K, que ela tem som de K em português também. É como se fosse o nosso K de kiwi, ok? Então, por exemplo, aqui, cucuruza, ok? Temos aqui, ó, cucuruza. Cucuruza significa milho, ok? Milho mesmo, milho de comer, por exemplo. Agora temos aqui o L russo, tá? Essa letra aqui, ela tem som de L. Isso aqui é o L russo. Por exemplo, L de lua em português. Ou então L de luna. Luna significa lua, ok? Luna. Temos também a letra M de mamãe, né? Por exemplo, mama, mama. Ok? Então essa aqui é a letra M russa, mama. E agora vem mais uma letra que vai te confundir um pouquinho no começo. Essa letra aqui é a letra N em russo, tá? Ela tem som de N. Por exemplo, o N de não, não. Em português, esse aqui é o nosso H, certo? O nosso famoso H. Mas em russo, esse aqui é o N, tá? Então, como eu falei, se desapegue do português. Aqui a gente está aprendendo russo, então não tem que ser igual. O russo não tem que ser igual ao português. São línguas diferentes que vêm de origens diferentes. Então você agora é um bebezinho e está aprendendo tudo do novo, tudo do começo, ok? Então, letra N, por exemplo, em russo aqui, нет, ok? Нет. Нет significa não. Vou colocar aqui para você, não. Agora temos aqui a letra O, tá? Que é a mesma coisa de português. É o O de ônibus, como por exemplo, on. On significa ele, ok? On. Então, letra O, não tem nenhum mistério, normal aí para você.
Agora temos uma letra bem peculiar aqui da língua russa, né? Um sinal estranho, mais uma vez. Esse sinal aqui tem som de P, ok? Então isso aqui é o P russo. Por exemplo, P de papai. Em russo, papai, a gente diz papa. Papa. E agora temos aqui a letra R. Então, olha só, não se confunda. Em português, esse aqui é o nosso P, certo? Em português. Só que para o russo, o P tem som de R. Então essa aqui é a letra R, de caro, por exemplo, sabe? Caro. A banana está cara. O carro está caro. Agora temos aqui a letra S em russo, S de sapato, ou então S de sabaca. Sabaca significa cachorro, então não se confunda, tá? Essa aqui não é a letra C, é a letra S. Tem som de S aqui, sabaca, ok? Sabaca. Esse aqui é o nosso B, a gente já viu lá em cima. Esse aqui é o B minúsculo, né? Por isso que ele está nessa forma aqui, parecido um 6, parece com 6. E aí, sabaca. Temos aqui agora a letra T, que tem o mesmo som em português, né? Letra T de tatu, ou então letra T de tri. Tri em russo significa 3, ok? Tri, tri. Então aqui não tem nenhum mistério. Pessoal, não se preocupem, tá? Porque esse material eu vou mandar para você revisar certinho depois. Aqui é só uma introdução do alfabeto, tá? Não se preocupem aí se tiver difícil, se não tiver memorizando, se tiver com dúvidas. Como eu falei para vocês, урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. A lição vai se repetir até que você aprenda ela, ok? Vamos lá. Agora temos aqui a letra U, tá? Em português, Y, mas em russo o Y tem som de U, ok? Então aqui tem um exemplo em português, né? O equivalente em português é o U de urubu, ou então o U de улица, ok? Улица, улица. Улица significa rua em russo, ok? Temos agora mais uma letra bem estranha, uma letra alienígena. Essa aqui é a letra F, ok? F. Por exemplo, F de fada. E aqui um exemplo em russo, feia, ok? Feia. Agora eu quero ver se vocês sabem realmente russo. Vamos ver. Qual é o significado de feia? Feia é uma fada, ok? Fada não é uma pessoa feia, é uma fada mesmo, ok? Então, feia é uma fada e não uma pessoa feia. Agora temos aqui a letra Ra, de rato, ok? Então, o X, ele tem som de Ra. Por exemplo, хорошо, хорошо. E vocês podem ter percebido já que o O, ele tem som de A em muitas palavras, tá? Isso acontece porque o O só vai ter som de O quando ele for tônico. E quando ele for átono, ele vai ter som de A. Só que essa regrinha é uma das mais inúteis que tem. Porque quando você vai ler uma frase em russo, uma palavra, você não tem tempo de analisar e ver onde é que está a sílaba tônica, o que é átono, o que é tônico. Você não tem tempo de analisar esse tipo de coisa. A conversa é muito rápida para você pensar sobre isso. Então, eu recomendo que vocês façam o seguinte, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Sempre que você for aprender uma palavra nova, você não vai aprender a palavra e ler ela do jeito que você acha que tem que ler. Você vai sempre ouvir um nativo lendo aquela palavra que você está aprendendo. Ou então o professor. Por exemplo, se eu te disse que хорошо se lê хорошо e não хорошо, então você vai repetir хорошо. Você não vai ficar, mas por que é хорошо e não хорошо? Ah, mas onde é que está a sílaba tônica? Não, isso aí você esquece, ok? Você só ouve a pessoa pronunciando, o nativo ou então o professor, e aí você repete igual. E só isso, ok? Isso aí vai simplificar a sua vida muito, mas muito mesmo. Beleza? Então vamos partir aqui agora para a nossa próxima letra, que é a letra T, ok? Letra T. Isso aqui tem som de T. Por exemplo, futsal. Sabe esse T aqui que a gente fala? Futsal? Então esse aqui é o som da letra. T de futsal ou então de лицо, ok? Лицо. Лицо significa rosto. Лицо. Temos aqui agora a letra Ch, ok? Ch de tchau, por exemplo. Ch. Isso aqui tem som de Ch. Como, por exemplo, читать, ok? Читать. Читать. Читать significa ler em russo. Então vamos associar da seguinte forma. Essa letra aqui, ela tem som de sh. Por exemplo, escola, ok? Sabe? É como se fosse o nosso X em português. Então, sh de escola, ok? Aqui, ó, escola. Aqui é como se lê, ok? Escola. Temos agora também a letra sh, ok? Então, ó, são duas letras muito parecidas. E a diferença entre elas é muito sutil. É uma coisa que nem todo mundo percebe. Os nativos, é claro que os nativos percebem, mas nós aqui brasileiros, grande parte da gente não vai entender essa letra aqui
pelo menos aí nos primeiros anos de estudos, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você não precisa se preocupar agora. Ah, mas Thiago, eu aprendi o alfabeto inteiro, eu só não sei a diferença entre aquelas duas letras lá, então eu não sei o alfabeto? Não, você sabe o alfabeto, ok? Você sabe o alfabeto. Só porque você não sabe a diferença entre essas duas letras, não significa que você não sabe o alfabeto. E mesmo que você misture essas duas letras aqui, os nativos ainda vão te entender perfeitamente, tá? Então não vai ter problema nenhum. Então esse aqui é o sh de escola e esse aqui é o sh de щётка, por exemplo, ok? Esse sh aqui, ele é mais suave, ok? É como se fosse o nosso sh de chá, chá. Agora esse aqui é sh, 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 sh. Percebe? Tem uma diferença, tem uma pequena diferença aí entre essas duas letras, ok? Então aqui, ó, щётка, щётка, beleza? Vamos partir aqui adiante. Eu não vou focar muito aqui na diferença entre as letras, porque a gente ainda tem muito conteúdo aqui para ver na aula. Então, como isso aqui é apenas uma introdução, não é para você dominar 100% o alfabeto, a gente não vai perder muito tempo aqui, ok? Agora temos, pessoal, aquele sinal, tá? O nosso primeiro sinal. Isso aqui não é uma letra, é um sinal. Tvrдый знак. Esse é o nome desse sinal, tá? O nome dele é tvrдый знак. Tvrдый знак. Tvrдый знак significa sinal duro, tá? É um sinal duro. A função desse sinal é que ele reforça e indica um espaçamento entre as palavras. Por exemplo, vamos comparar aqui essas duas palavras. A palavra сесть e съесть, ok? Nessa primeira palavra aqui, a gente não tem o tvrдый знак, que é o sinal. Agora, nessa segunda palavra, nós temos ele. Olha só a diferença. Сесть, съесть. Сесть, съесть. Então você vê que essa letra aqui, né, esse sinal aqui, na verdade, ele indica um espaçamento. Ele deixa a próxima letra um pouco mais dura, né? Um pouco mais assim, você consegue perceber ela melhor. Olha só, съесть. É como se tivesse aqui um espaçamento. É como se a gente tivesse tirado isso aqui e a gente tivesse colocado um espaço aqui. Então a gente pronuncia de formas separadas, né? De forma individual. Então a gente faz assim, ó, съесть, съесть, para poder dar essa ênfase, ok? Então vou colocar aqui a letra mais uma vez. Съесть, beleza? Essa é a função desse sinal aqui, tá? O tvrдый знак. E ele não é um sinal comum, tá? Ele não é assim bastante usado, ele não é amplamente usado na língua russa. Então não precisa se preocupar com ele. Você vai ver ele de vez em quando, mas ele é, digamos assim, ele é bem raro, ok? Mas você pode ver ele em alguma palavra ou outra, tá? Então essa aqui foi a nossa primeira palavra para a gente comparar. Agora vamos comparar mais uma vez. Então agora temos aqui mais uma palavra para a gente comparar. Mas duas palavras, na verdade, subject e subject, ok? Subject e temos aqui também o subject. Olha só a diferença. Subject, subject é uma coisa bem mais direta, é uma coisa mais fluida, né? Subject. Agora temos o subject, ok? Subject. Então você vê que o tvrдый знак, então ó, знак significa sinal e tvrдый significa duro. É um sinal duro. O que ele fez? Ele endureceu as letras aqui que estão ao redor, ok? Ele endureceu a próxima letra, então a gente pronuncia subject, beleza? Então não vamos perder aqui muito tempo nessa explicação, até porque esse sinal é raro, e aqui a gente está só introduzindo. Vamos agora passar para a nossa próxima letra. Essa aqui é a letra R, ok? R. Você pronuncia ela bem aqui no meio da garganta, R. Essa letra a gente não tem um equivalente em português, porque ela não existe em português, a gente não pronuncia essa letra em português. Mas é como se fosse um soco na barriga, né? O pessoal dá muito esse exemplo. Você leva um soco na barriga e você fala, ok? Como se fosse isso aí. Para você pronunciar, eu tenho uma dicasinha, que é você colocar a língua no céu da boca e aí você tenta pronunciar a letra I, ok? Então faça aí um teste. Coloca a língua no céu da boca e tenta pronunciar a letra I com a garganta, ok? Coloca a língua aqui, ó, no céu da boca e pronuncia a letra I com a garganta. É mais ou menos esse som que essa letra traz, né? Alguns de vocês vão conseguir pronunciar essa letra logo de primeira, outros de vocês não vão conseguir, mas isso é 100% normal, aqui é só uma introdução, e como eu falei, e vou falar mais uma vez, Урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. A lição vai se repetir até que você aprenda ela, até que você internalize ela, ok? Então, todas essas explicações, eu vou me repetir várias vezes, eu vou falar a mesma coisa para você várias vezes. Uma hora você vai aprender a lição, ok? Então, letra I. Por exemplo, em russo, мы, ok? Мы. Мы significa nós, ok? A gente. Мы. Agora temos mais um sinal, é o sinal mягкий знак. Mягкий знак significa sinal suave, sinal brando, ok? É o sinal fofinho, digamos assim.
Mягкий знак. Isso aqui é o sinal duro e também temos ali o sinal suave, tá? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Não confundam esses dois sinais, tá? São os dois sinais que eu falei para vocês lá em cima, que eles não têm um som específico, mas eles mudam o som das letras, ok? Então esse aqui, ó, que tem uma perninha aqui para trás, esse aqui é o tvrдый знак, é o sinal duro. Agora esse aqui de baixo, que não tem a perninha, ele é o мягкий знак, ok? Então tvrдый significa duro. Agora мягкий significa suave, né? Brando, macio, por exemplo. E знак significa sinal. A função dele é suavizar a consoante anterior, ok? Então, por exemplo, vamos comparar aqui a pronúncia entre essas duas palavrinhas aqui, ó. Aqui temos a palavra mat e a palavra mate, ok? Mat e mate. Você consegue perceber a diferença? Mat, mate. Mat, mate. Essa palavra aqui, ela não tem o mягкий знак no final. Ela não tem o sinal suave no final, o sinal que amacia a consoante anterior. Então, a gente pronuncia ela de forma bem dura, de forma bem grossa, tipo mat, mat. Mat significa palavrão, ok? Então, você fala mat, ou então pode significar também colchonete, beleza? Então, mat, e agora vemos aqui o mate. Esse mate, ele tem o mягкий знак no final, então ele vai amaciar, ele vai suavizar a consoante anterior. Então ele vai suavizar a letra T, beleza? Então, ao invés de ler mat, a gente vai ler mate. Essa é a função do nosso mягкий знак, beleza? Então, mat significa colchonete ou então xingamentos. Agora, mate significa mãe, ok? O mate é como se fosse uma coisa mais fofinha ali no final, uma coisa mais suave, uma coisa mais branda, uma coisa mais de boa, mais macia, ok? Mais um exemplo aqui bem rápido. Temos aqui a palavra brat e a palavra brat. Brat, brat. E aí, brat significa irmão, né? Brat, brat. Agora, brat significa você pegar alguma coisa. Brat, pegar, ok? Beleza, estamos quase acabando já aqui, essa parte aqui do nosso alfabeto. Agora temos a letra E. Essa letra, o equivalente dela em português seria E de época, ok? Então, E, como por exemplo, eta. Eta significa isso, ok? Isto. E aqui, mais uma vez, o O tem som de A, tá? Então é eta, não é eto. Estamos quase acabando, pessoal. Essa aqui é a letra Yu, ok? Yu. Por exemplo, Yu de Yuri, ok? Yuri. Ou então, Yu de Yumar. Yumar, ok? Yumar. Yumar significa humor. Vou colocar aqui em português. Humor. Yumar. E agora, finalmente, a nossa última letra é a letra Ya. Ya. Isso aqui é o R ao contrário, tá? Letra Ya. Ya, por exemplo, Iate. Iate. É esse primeiro IA aqui, ok? Isso aqui é o som da letra. Ya de Iate. Um exemplo em russo, Yablaka. Yablaka. Ok? Yablaka. Então, letra Ya. Aqui a letra B, minúscula. E aqui temos a letra L, que a gente viu lá em cima. Yablaka. Yablaka significa maçã. E aí, como é que você sabe quando o O tem som de A ou então de O? Você vai ouvir alguém pronunciando essa palavra que você está aprendendo, ok? Então, você vai se basear na pronúncia do nativo ou então do professor. Você não vai tentar ler do jeito que você acha que tem que ler, ok? Acabamos de terminar aqui a nossa introdução ao alfabeto russo. E é claro, você vai ter acesso a esse PDF aqui, né? Vou mandar para você revisar depois. Isso é uma coisa contínua, é uma coisa que o alfabeto você está sempre aprendendo ele. Eu não estou com a intenção de que você já saiba todo o alfabeto aqui nessa primeira aula, tá? Eu não quero que você saiba o alfabeto, que você domine ele só porque você assistiu aqui essa aula. Eu sei que você tem dúvidas, eu sei que você provavelmente já esqueceu boa parte do que eu ensinei aqui, mas esse é o caminho, tá? A gente aprende e esquece, aprende e esquece. Uma hora você vai aprender e não vai esquecer mais. Então, como eu falei, Урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. A lição vai se repetir até que você aprenda ela. Essa frase vai ficar gravada aí na sua mente para sempre agora. Ok? Sua primeira frase em russo aí, importante.